conta aqui. É desse jeito, estamos começando, graças a Deus. Essa é a primeira aula da nossa matéria Missiologia. Estamos, então, no módulo número 2 da nossa apostila. Estamos lá na página de número 31 da nossa apostila. Página de número 31. Repito, estamos começando o nosso módulo número 2 desta apostila de Evangelismo e Missões. E este módulo vai se dedicar à matéria de missiologia ou missões. Nós vamos estudar a origem da palavra missões, definição, aplicação da missiologia, quem foi historicamente o pai da missiologia, o que a Bíblia nos ensina sobre missões, a história de missões, vamos nos esforçar para falar um pouco das missões transculturais, a antropologia missionária, a famosa janela 1040. Então vamos lá, página 33. Missiologia. Falando desta matéria, não poderíamos ignorar o estudo das raízes ou das bases desta palavra, né? Missões. Missiologia origina-se dos termos logia, que é estudo, e missio, vem do substantivo missione, ou seja, do latim, o qual, por sua vez, vem do verbo mittere, que significa enviar. Esse é um estudo na base da raiz, dos originais. Enviar em português, correto? Mittere é no latim. E é igual à palavra grega apostelô. Tanto mittere, latim, como apostelô, no grego, significam enviar. Daí a palavra apóstolo quer dizer enviado e causa um problema. Nos dias de hoje, o título que alguns obreiros trazem sobre si como apóstolo. Vamos falar um pouquinho mais à frente, né? Que os apóstolos bíblicos não existem nos dias de hoje. Estranho isso, né? Existem os apóstolos modernos, mas eles não correspondem aos apóstolos bíblicos, porque apóstolo bíblico ele tem que seguir pelo menos 3 critérios bíblicos para que eles assumam a questão do apostolado, certo? O último apóstolo vivo, segundo a história da igreja, foi o apóstolo João, o que recebeu a revelação do livro do Apocalipse. Depois de João, não temos mais apóstolos bíblicos, né? Mas eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente, aí você vai entender por que hoje essa estranha confusão, né? Com certeza vocês já devem ter ouvido que existem igrejas e ministérios, né, que sustentam o título apóstolo. Eu particularmente respeito, não tenho problema de me dirigir a uma pessoa que é consagrada ao ministério de apóstolo, mas quando me perguntam, eu vou pela Bíblia. A Bíblia não me ensina que hoje o ofício de apóstolo exista. Agora sim, existe a função ministerial apostólica, que é outra coisa diferente. Deixa eu mostrar assim, bem rapidinho, só para dar um pontapézinho inicial, né? Que eu não quero, obviamente, ser muito extenso nesse assunto, e muito menos o meu objetivo não é ser polêmico. Não, eu não detesto polêmicas. Eu sou amante de expor a palavra de Deus e não de debater a Bíblia Sagrada. Vamos abrir as Escrituras lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, perdão. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Quero ler com vocês os versos 4, 5 e 6. Eu vou falar isso no transcurso das aulas que vamos ter à frente
sobre missões para que a gente possa, né, aos pouquinhos, abrir este leque. Mas olha o que diz 1 de Coríntios, capítulo 12, verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Versículo 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Versículo 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Tá? Deixa eu só dar um pontapé inicial. O que nós estamos lendo aqui nos versículos 4, 5 e 6 tratam-se dos dons ministeriais, não dos dons espirituais propriamente ditos. São dons ministeriais, falam de funções. Algumas igrejas pentecostais, como as Assembleias de Deus e outras denominações, têm passado mais de 80 anos ensinando que os dons espirituais são 9. Não são 9. As manifestações do Espírito, aí sim, são 9. E onde estão elas? Versículo 8, 9 e 10 de 1 de Coríntios, capítulo 12, ou seja, os versículos que se seguem. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Então, é só você fazer a conta, que são 9 os dons que compõem a modalidade por nome manifestação do Espírito, manifestações. Então, versículo 8, nós lemos aqui, ó, palavra da sabedoria, palavra da ciência, fé, dons de curar, operação de maravilhas, profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. Aí você faz a continha, dá exatamente 9 as manifestações do Espírito. Agora, quais são os dons ministeriais? Nós vemos aqui em 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 4, a primeira categoria. Eu vou mandar um gráfico para vocês, não hoje, mas no transcurso da semana, eu vou colocar no grupo um gráfico bem interessante. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Essa é a primeira categoria dos dons ministeriais. São chamados de dons do Espírito Santo. E aonde estão estes dons? Ou seja, aonde estão esses dons ministeriais que o Espírito Santo distribui? Romanos, capítulo 12. Mas se você for lá em Romanos, capítulo 12, do verso 6 ao verso 8, você vai descobrir quais são os dons ministeriais distribuídos pelo Espírito Santo. Romanos 12, 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Aí vem o primeiro dom ministerial, que dá o Espírito Santo. Profecia, seja ela segundo a medida da fé. Ministério é o segundo, seja ministrar. Terceiro, ensino, haja dedicação ao ensino. Quarto, e o que exorta é a exortação. Quinto, repartição. Sexto, presidir. Sétimo, o que exerce misericórdia. Então, são 7. Olha que interessante. É só você prestar atenção na listinha de Romanos 12, 6, 7 e 8. Então, esses são os dons ministeriais. São funções que o Espírito Santo dá à igreja. Aí, voltando a 1 de Coríntios 12, 5, lemos: e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Anote aí.
Todas as vezes que você vê a palavra Senhor com a letra S maiúscula, está se referindo ao Senhor Jesus Cristo, isto no Novo Testamento. Repito, todas as vezes que você encontrar a palavra Senhor, Senhor, o S maiúsculo, de Mateus a Apocalipse, está se referindo ao Senhor Jesus Cristo. E quais são os dons ministeriais dados pelo Senhor Jesus Cristo? Aonde estão eles? Efésios 4:11. Vamos lá em Efésios 4:11. Interessantíssimo isso. Efésios capítulo 4, versículo de número 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aí você lê essa listinha, são 5, não são 5, preste bem atenção, são 4. E por que são 4? Só acompanhe aqui a distribuição gramatical desse texto. E ele mesmo deu uns para apóstolos. Então, a preposição para é o que faz a separação. Para apóstolos, apóstolos número 1. Para profetas, profetas número 2. Outros para evangelistas. Então, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Uma outra tradução diz pastores e mestres. Você pode ter a tradução que diz mestres e outra tradução que diz doutores. Mas o que divide, o que separa essas funções é o outros para. Por isso que são 4 e não 5. Seriam 5 se tivesse assim, ó. E outros para pastores e outros para doutores. Isso quer dizer que o dom ministerial de pastor e mestre são um só. Então, ministerialmente, deveria, mas isso não acontece. Todo pastor deveria ser um mestre e todo mestre deveria ser um pastor. Mas se isso acontece, é por causa do dom. Ou seja, Deus chama muitos para pastores. Eles deveriam ser mestres, mas em via de regra, não são. Não porque eles sejam culpados de não sê-lo, mas é porque Deus dá para alguns somente para pastorearem, e outros dá para pastorearem e para serem ao mesmo tempo mestres, né? Então, interessante. Então, dentro da realidade que vivemos hoje, aprendemos que nem todo pastor, eventualmente, é um mestre, mas todo mestre, ele tem que ser um pastor. Olha que interessante isso, né? A gente vai falar isso um pouquinho mais à frente. Então, vocês observaram que apóstolo aparece nessa categoria de dons ministeriais. Apóstolo, mas esse aqui é uma função, não é um ofício, não é título. Agora vamos ver em 1 de Coríntios 12:6. E a diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Aqui aparece a palavra Deus, D maiúsculo. Anote aí. Todas as vezes que você encontra a palavra Deus, D maiúsculo, tá? De Mateus Apocalipse, está se referindo a quem? A Deus Pai. A Deus Pai. Então, Deus Pai, no Novo Testamento, de Mateus Apocalipse, ele é identificado pelo Deus D maiúsculo. Então, aqui nós estamos entendendo que são os dons ministeriais distribuídos pelo Deus Pai. Mas aonde está a listinha desses dons ministeriais distribuídos por Deus Pai? 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 28. 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 28. E a uns, pois Deus, ó, tá aí de novo, Deus, D maiúsculo, está se referindo ao Pai. E a uns, pois Deus na igreja, ó, primeiramente quem?
apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores. Depois, milagres. Depois, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Então, o que nós estamos aprendendo aqui bem rapidamente? Só existem duas categorias de dons ministeriais onde aparecem os apóstolos. Tá? Os dons espirituais distribuídos pelo Filho Jesus Cristo e os dons ministeriais distribuídos por Jesus Cristo e os dons ministeriais, a listinha dos dons ministeriais distribuídos pelo Pai. E em cada um deles tem funções diferentes. São de enviado, porque apóstolo quer dizer enviado. Mas o dom ministerial dado por Jesus Cristo de apóstolo, ele funciona diferentemente do dom ministerial apóstolo dado pelo Pai. A gente vai estudar isso um pouquinho lá na frente. Isso aí realmente é muito profundo. E pouquíssima gente conhece esse aspecto que está dentro deste texto de primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e nas partes que acabamos de mencionar. Só estou dando, então, o pontapé inicial para você entender como essa matéria de missiologia ela é profunda. O que significa, voltando à apostila, o que significa exatamente o verbo enviar? Enviar tem vários significados, segundo o dicionário Aurélio, da língua portuguesa. Enviar, número 1, expedir, remeter. Enviar, encaminhar, conduzir. Enviar, número 3, mandar alguém numa missão. Então, vamos pegar esses significados que o dicionário Aurélio nos traz e vamos colocar dentro da Bíblia. Então, a palavra apóstolo é uma palavra de origem grega. Aponta para os missionários. E eles têm que ser enviados. Lembrando que apóstolo é no grego, missionário é a origem da palavra no latim e enviado é na língua portuguesa. Aí aqui no 1.2, está vendo aquele quadrinho que está embaixo? Nós fazemos um resumo chamado quadro etimológico. Né? Etimológico quer dizer o estudo da raiz ou das raízes das palavras. Então aí nós temos 3 idiomas, 3 línguas: grego, latim, português. Aí temos os 3 verbos: apostelo, no grego, mittere, no latim, e enviar, em português. Aí vem o substantivo. No grego, apóstolo, no latim, missione, no português, enviado. E o significado? No grego, no latim, no português, quer dizer a mesma coisa, enviar. Mas difere um pouquinho o equivalente no grego, apóstolo, no latim, amissio, e no português, missionário. Na Bíblia, então, o vocábulo missionário aparece na forma grega apóstolo. Em nenhum lugar na Bíblia, muita atenção aqui, você vai encontrar a palavra missionário. Repito, em nenhum lugar da Bíblia você vai encontrar a palavra missionário, porque missionário é o equivalente em português de apóstolo no grego. Estão entendendo, então, por que hoje se faz uma enorme confusão com o termo apóstolo, ou seja, os apóstolos bíblicos dos tempos da igreja primitiva não existem nos tempos modernos, embora hoje o apóstolo como função ou missionário, ele funciona um pouco diferente dos tempos da igreja primitiva. Vamos lá. Trazendo então a definição para missiologia. Missiologia é o estudo das missões. Melhor do que conhecer a teoria é a aplicação na prática. Olha só, a aplicação da missiologia. Missiologia aplica-se ao estudo de missões, nos seus mais variados aspectos, a saber, cultura, geografia, pesquisar, estratégias, análise, antropologia, que é o estudo do homem,
definições e etc. Aí temos aqui uma importante abordagem. Existe uma diferença entre missiólogo e missionário. Preste atenção. Missiólogo é aquele que copila, organiza, analisa, interpreta a realidade dos movimentos de evangelização e cria estratégias e métodos para que o mundo seja alcançado pelo Evangelho. Isto, perdão, é bem mais do que simplesmente dizer. Missiólogo é aquele que se aplica ao estudo e pesquisa de missões. O missiólogo, ele na verdade, ele é um investigador e ele é um especialista na teoria sobre a matéria de missões. O missionário é aquele que pratica o que o missiólogo ensina. É aquele que é enviado para plantar igrejas, onde ainda não há testemunhas, com todas as suas funções. Então, qual é a função, as funções bíblicas de um missionário ou de um apóstolo moderno? Pregação, ensino, assistência social e adoração. E para tal, ele irá atravessar barreiras linguísticas, culturais e geográficas. Por isso que existem missionários que fazem chamados cursos de transculturalização. Já ouviram falar dessa palavra? Transculturalização, ou seja, procurar conhecer a cultura daquela nação a qual ele está sendo enviado para levar o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu perguntar a vocês se lembram o significado da palavra evangelho? Nós estamos hoje um pouco em menor número. Eu acredito que agora eu vou ter que forçar um pouquinho vocês a participarem um pouco. Tá? Você vai abrir o seu áudio e me responder na medida do possível. O que você se lembra do significado da palavra evangelho? Vamos lá. Evangelho. Enviar. Seria boas novas? Isso. Boas novas. Boas notícias. Então, nós temos a responsabilidade de levar as boas notícias de salvação. O missionário, então, ele tem consciência do seu objetivo de levar a palavra que salva, que liberta, que transforma, mas o missionário que vai entrar em outra cultura, ele tem que ter consciência de que naquela outra cultura, ele além de aprender o idioma, ele tem que aprender também os costumes, a cultura local. Agora preste atenção. Existem culturas muito complicadas, diferentes da nossa cultura latina. Por que latina? Porque somos povo de base latina, seja na língua originária do latim, que é a língua portuguesa. A língua portuguesa, ela tem a origem no latim, ok? O espanhol, o francês, o português, o italiano, o esperanto, o romanche e o provençal são idiomas todas com base no latim. Além do idioma que temos que conhecer também a cultura. Vou dar dois exemplos bem curiosos. Existe um país chamado Gabão, na África. Alguém já ouviu falar desse país? Gabão. Gabão. É um país pequenininho, um dos mais pobres da África. Tem cerca de 450 mil vidas. 68% do Gabão é islâmico, muçulmano. Só existem 3.350 evangélicos no Gabão. Então, tem muita gente que nunca ouviu falar de Jesus. 38% do país vive em áreas onde só existem tribos indígenas. Então, 38% de um país pequenito chamado Gabão, ele vive debaixo de influência de tribos indígenas. Eu conheci uma família, casal e 3 filhos. Deus os enviou ali,
ficaram 7 anos trabalhando arduamente, levantaram 4 igrejas e em 7 anos, graças a Deus, para a glória do Senhor, levantaram mais de 18 mil conversões. Me pergunte se foi um trabalho fácil. Nadinha fácil. Primeiro, um país com uma fortíssima influência islâmica, muçulmana. Então, essa família precisou conhecer a fundo como funciona o islamismo, né? Como a religião de Maomé influenciou terrivelmente a cultura indígena, porque isso é mais complicado. Um país islâmico, mas também com traços indígenas. O lado indígena é mais complicado ainda, né? Nunca me esqueço que quando o casal chegou na primeira semana ali no Gabão, né, foram para a igreja que estava tudo preparadinho, já tinha uma igreja construída, porque havia estado um missionário de origem holandesa, né, que deu o pontapé inicial para começar a lançar as primeiras sementes da palavra de Deus. Aí foi esse missionário, esse casal de brasileiros, com seus 3 filhos pequenitos, né, 4, 8 e 9 anos. O primeiro culto, eu recebi as fotos e eu mesmo fiquei. Eu não sou de me chocar com qualquer coisa, mas eu fiquei super impressionado, né? Pastor, olha a minha situação. Isso há 14, 15 anos atrás. O homem chorou igual a criança quando entrou no culto, né? Era suposto, ele disse que a igreja estava lotada, tinha mais de 120, 130 pessoas, muitos visitantes. Mas a coisa que mais chocou a mim e minha esposa foram naquelas 3, 4 fotos que ele nos mandou via internet, é que o costume desta região do Gabão, as prostitutas mulheres se vestem. E as mulheres de bem, a parte de cima dos seios fica desnudo. Isso foi chocante. Eu falei, como é que é, meu irmão? Pastor, a mulher que cobre essa parte do corpo são as prostitutas. Hã? Mas é o completo contrário na nossa cultura. Eu sei, pastor, mas na cultura é uma cultura indígena. Então é honroso para a mulher ter o seio a descoberto. Rapaz, como é que você saiu dessa? Pastor, não tem como sair dessa. É uma cultura. E para se mudar isso é humanamente impossível. Ele esteve lá 7 anos, meus irmãos. 7, diz que o primeiro mês foi um tormento. Jesus, eu não posso trabalhar com gente desnuda na igreja, que negócio é esse? Para mim, para você, à luz da Bíblia, isso é uma indecorosidade, concorda? É uma indecência, mas não na cultura indígena dessa região do interior da África. É uma coisa totalmente normal. Indecência é o contrário, cobrir essa parte do corpo. E aí a esposa desse missionário teve que ter um carinho muito grande com aquelas irmãs, começou bem devagarinho, orando, jejuando. Senhor, me dá sabedoria. Como é que nós podemos mudar este quadro? Eles ficaram ali 7 anos e foram para a Costa do Marfim. Mas a coisa mais linda, que depois de 5 anos e meio, o Espírito Santo começou a trabalhar na mentalidade, na consciência, e a cultura foi ligeiramente sendo mudada. Ele me mandou uma foto no dia da despedida, no dia que ele entrou e no dia que ele se despediu da igreja, de mais de 300 pessoas que haviam no templo que eles inauguraram, numa outra aldeia. Praticamente 90% das mulheres estão vestidas nessa parte de cima. Só 10% ainda estavam, pela questão da cultura, com a parte de cima ao desnudo. Então, a esposa mandou um áudio, um vídeo, dizendo: Pastor, como é complicado trabalhar numa cultura totalmente contrária aos princípios da palavra de Deus, porque é uma mentalidade indígena. Quantos de vocês estão me entendendo, gente? Quantos de vocês estão me entendendo? É uma mentalidade indígena e não tem como mudar isso do dia para a noite. Se o camarada tem certeza do chamado, meu Deus, ele vai encarar chorando, sofrendo, mas o amor dele é pelas almas. É um negócio difícil. Conheço também um casal de argentinos
que foram enviados para a Sibéria, lá no norte da Rússia, região gelada, polar. Ali foi terrível, porque no costume das tribos esquimós, não são todas, mas tem uma tribo esquimó, você pode até fazer essa pesquisa, e saiu a coisa de uns 5 meses, no documentário da National Geographic, não sei se você tem no seu canal de cable, o National Geographic Channel, saiu há uns 2, 3, 4 meses, um documentário que é chocante. Há uma tribo lá na Sibéria, entre os esquimós, que quando chegam missionários, eles são bem-vindos. Não, é uma região que a palavra de Deus é muito pouco divulgada. E eu me questionei, será porque lá é muito frio? É um dos fatores, uma região muito fria. Chega a 80 graus negativos Celsius, abaixo de zero no top do inverno. Então, afugenta, né, assusta missionários naquela região. Mas fora o problema climático, há um problema cultural terrível. Terrível. E qual é? Ah, um missionário, para ser aceito nessa região, ele pode ir com a família, pode ir com a mulher, mas para ser aceito, ele tem que se deitar, tem que ter relações sexuais com a esposa do chefe da tribo. Olha que situação super difícil. Super difícil. E o irmão deste caso foi, pastor, eu não fiz isso, eu não posso fazer isso. É trair a minha mulher, eu sei, meu irmão. Pensa no homem, chorava, falo, mandando mensagem comigo pelo WhatsApp. Pastor, eles voltaram, eles ficaram 4 anos na Sibéria, muito difícil o trabalho, conseguiram ganhar almas para Jesus, mas a questão da cultura, eles não aguentaram ficar lá muito tempo. Agora já tem um outro casal de missionários da Finlândia, que é próximo da mesma região, já estão um pouquinho melhor adaptados, mas estão tendo conflitos com esta parte da cultura. Ou seja, para vocês verem que dependendo da cultura do país, não é nada fácil, nada. Você ter a convivência e trabalhar com essas pessoas, porque você não pode mudar. Entende? É impossível, tem que ser o Espírito Santo, tem que ser Jesus, tem que ser a palavra para trabalhar, para moldar a cultura na mente dessas pessoas. Ou seja, à luz da Bíblia e à luz da minha mente, isso é tudo errado. Totalmente cabeça para baixo. Mas vai dizer isso para eles. Não faz sentido. Então, é um gigantesco desafio pregar o evangelho em certas regiões do planeta Terra. Daí a necessidade dos cursos de transculturalização, ou seja, você não apenas vai aprender a língua, mas vai aprender a entender a cultura. E entre nós, tem cada cultura muito doida, muito estranha, muito louca, que vai de encontro, né? Fere frontalmente os princípios da palavra de Deus. Né? Então, o camarada tem que ter muita convicção mesmo de Deus. Não, eu vou para aquele lugar. Ok, assim, além de se preparar para aprender o idioma, tem que encarar o quê? Os problemas que a cultura vai oferecer. Na página 34, nós vamos conhecer o pai da missiologia, né? Como, por exemplo, a escola dominical tem pai, aquele que fundou, Robert Raikes, em Gloucester, Inglaterra, 1774. Mas a missiologia teve também o seu pai. Nasceu na Índia, em 1897. Filho e neto de missionário. Ele se chamava Donald McGraven. McGraven iniciou sua carreira em Harda, na Índia, como superintendente de uma escola de missões na Sociedade Missionária Cristã Unida. Mais tarde serviu em outros cargos, como na educação e saúde. Nos anos 30, voltou para os Estados Unidos, onde cursou o doutorado em filosofia na Universidade de Colômbia. McGraven percebera que há muito que a obra realizada pelos missionários estava seguindo bem pouco no sentido de alcançar o alvo de evangelização mundial e ansiava para que fossem feitas pesquisas a fim de se desenvolver nossos novos métodos e estratégias missionárias. Olha que interessante. Em 1961, fundou o Instituto de Crescimento da Igreja. McGraven estudou as atividades evangelísticas a fim de descobrir princípios e metodologias que resultassem no melhor crescimento da Igreja. Sua tese é que as ciências sociais podem se associar à tarefa missionária. A pesquisa e análise têm condições de remover obstáculos ao crescimento
da igreja. Para Dorothy McGraven e seus discípulos, a real incorporação dos convertidos na igreja, e não necessariamente o número de decisões, era o fator-chave na avaliação da metodologia missionária. Agora, preste atenção que isso aqui é tão simples que é ignorado hoje pelas igrejas e pelas agências missionárias. Ele definiu dois estágios do cristianismo. Número um, discipulado, que abrange os passos a serem dados para a pessoa se tornar cristã. Hoje é muito habitual as igrejas trabalharem com cursinho para batismos, mas veja bem, não é o suficiente dar um cursinho para batismo. Pelo menos não foi isso que Jesus ensinou lá em Mateus 28, 19. Ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ide e fazei discípulos em meu nome. Há uma diferença. Eu não estou falando que não seja adequado dar um cursinho preparando as pessoas para serem batizadas. É necessário. Mas depois que elas sejam batizadas, é necessário dar um outro curso que ele é bem bíblico e necessário, porém ignorado pela maioria das nossas igrejas, chamado de discipulado. E discipulado, irmãs, gasta tempo, demanda esforço, demanda tempo. Não é uma coisa assim, ó. Parece que nós estamos vivendo uma época onde tudo é colocado no microwave. Ministério pastoral feito no microwave. Ministério de diácono, microwave. Ministério de presbítero, microwave. Hoje parece que tudo assim, em alta velocidade, e está se esquecendo que devemos seguir os passos bíblicos. Eu tenho certeza que nenhum de vocês, minhas irmãs, com todo respeito, nasceram fruto de um microwave. Eu tenho certeza que não. Todos nós passamos por um processo que levou pelo menos 7 meses. Por que eu digo 7 meses, né? Por exemplo, minha esposa é prematura, ela nasceu de 7 meses. Diz minha sogra que minha esposa cabia numa caixinha de sapato, tão pequenininha que era. E parecia que ia morrer, ninguém acreditava que minha esposa ia sobreviver. Hoje é um mulherão, que misericórdia. Ela me Minha derruba. filha também, pastor. De 7 meses? Ela nasceu de 26 semanas, não tinha 7 meses, não. Ela pesava Uh, 900 gramas. Uau, então não fechou 7 meses, 6 meses e Não, alguma coisa? Meu Deus, então sua filha é um milagre, graças a Deus. é. Aí. E os milagres estão aí, né? E os milagres estão aí. Então ninguém é normal nascer de 6 a 7 meses, estão aí. Então, sua filha tem que conhecer minha esposa, né? Minha esposa pesava 780 gramas. Ela pesava 900. Ela emagreceu um pouquinho, voltou para 700 gramas. Aí Meu depois Jesus, foi meu passando Jesus. tempo, tempo, e ela hoje está precisando de um regime. Uau! Então é interessante, né? A minha é um mulherão, você vai conhecer. A minha esposa é um mulherão de misericórdia. A Como minha diz não minha... vai ficar pequena também, não, que ela Não, é a hora a dela. minha, a minha é enorme. A minha é robusta. A minha esposa é robusta. Não é gordinha, não. Ela é robusta. Tem uma diferença entre gordinha e robusta. Mas eu digo assim, era tão pequenininha que cabia numa caixinha de sapato e hoje é É. um mulherão que dá gosto, graças a Deus. Mas o processo natural da vida seriam 9 meses, na verdade. Então, ninguém pode exigir um crescimento assim, do dia para a noite. E hoje, infelizmente, nós estamos vendo igrejas que não estão investindo, não estão realmente investindo no desenvolvimento espiritual dos membros de uma igreja. Recebem membros, eu falo isso com profundo carinho e respeito, de qualquer maneira, não se preocupam em dar uma escola dominical básica, um discipulado básico, uma escola teológica básica. Eu estou falando, gente, de coisas básicas, básicas. Não estou falando de bacharel, mestrado, doutorado em teologia. Estou falando de básico, o básico. Eu creio que eu e você, para nós crescermos e nos desenvolvermos na nossa vida, quando nascemos, nos foi dado o quê? Um alimento básico, chamado leite, concordam? Eu creio que todos nós passamos por esse processo de termos um alimento básico chamado leite. E o leite, na medida que foi trabalhando com o tempo da nossa vida, passamos do leite, aí começamos a comer farinha láctea, papinha, banana amassada, ou seja, seguimos um desenvolvimento normal da vida. Mas hoje, olhando
a nível de crescimento. Parece que hoje algumas igrejas estão mais preocupadas com números e não com qualidade, e não com pessoas. Ou seja, biblicamente temos que ter a preocupação em investir em vidas, em pessoas. Mas nos dias de hoje parece que algumas igrejas, alguns ministérios decidiram investir mais em números, pensando que crescimento é número. Não, biblicamente, crescimento não é números. Crescimento é qualidade de vida espiritual. Eu conheço um pastor no Uruguai que ele tem uma frase bem interessante. Eu prefiro ter 50 membros, porém investir pesado neles para ter 50 crentes de qualidade. Porque eu tendo 50 crentes de qualidade, eu sei que eles vão ganhar almas e discipular elas com qualidade. E vão ser todos um grupo de uma futura igreja de qualidade. E hoje a gente vê o contrário. Pastores só preocupados com número, 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 número. O que adianta ter tanto número se não tem qualidade de vida espiritual? Vai produzir o quê? Uma geração de cristãos doentes, enfermos espiritualmente, raquíticos e o pior, sem ter a noção básica do que é um discipulado. É como aqui estou falando, né? Esse missionário, pai da missiologia, Donald McGraven, ele definiu os dois estágios do cristianismo: o discipulado, que abrange os passos a serem dados para a pessoa se tornar cristã, e o aperfeiçoamento, sendo o crescimento na vida cristã. Não sei se vocês já viram de perto um anão. Alguém já viu um anão de perto? Anão, anão. Tem umas coisas interessantes no anão, preste atenção. O anão, ele tem uma cabeça muito grande, desproporcional ao tamanho do seu corpo. Alguém já observou isso? Todo anão tem uma cabeça bem grande em relação ao tamanho das mãos, tamanho dos braços, das pernas e do seu próprio corpo. Segunda característica dos anões: o seu corpo ele é relativamente bem menor em relação ao tamanho da sua cabeça, e os seus membros, tanto superiores como inferiores, braços e pernas, são pequenininhos. Vamos trazer isso para a vida espiritual. Tem muita gente na igreja que é parecido com os anões. Cabeça muito grande. O que isso quer dizer? Anos e anos e anos e anos de igreja, mas não teve desenvolvimento aonde? Nos braços, nas mãos, nas pernas. Caminha apertadinho. Todo anão, você sabe que ele caminha assim, meio apertadinho, ele dá um passinho curtinho. Assim são muitos crentes. Cabeça grande, anos de igreja, mas não tem caminhada longa, firme na presença de Deus. Então, não estamos vendo hoje crentes crescendo com saúde, mas crentes com certo raquitismo, um certo enanismo espiritual. O pai da missiologia fez uma pesquisa e ele ensina que a pesquisa tornou-se o principal instrumento de Graven. Baseado dela, concluiu que os métodos tradicionais de evangelização em massa contribuem muito pouco para o crescimento real da igreja. Ele é importante, sim, mas ele não é tão importante como o evangelismo cara a cara, pessoa a pessoa. Em virtude dos seus escritos e suas ideias inovadoras, McGraven tem estado no centro dos debates a respeito da estratégia missionária. Ele perturbou completamente a antiga, tradicional e grandemente improdutiva metodologia missionária que dominou todas as missões antes de 1955. Em muitos aspectos, sua importância não se encontra tanto na exatidão de suas respostas, mas nas questões significativas que levantou e na maneira como, mais do que o outro, ele levou o estudo das missões de simples cursos introdutórios em algumas escolas cristãs para o nível de estudo profissional. Então, este Donald McGraven criou uma certa revolução com respeito aos métodos sobre missões. Vamos entender um pouquinho da Bíblia. Qual o papel da Bíblia nas missões? A Bíblia na evangelização do mundo. Sem a Bíblia, a evangelização dos povos seria inconcebível, não há sentido. A Bíblia coloca sobre nós a responsabilidade de evangelizar o mundo. Dá-nos um evangelho a proclamar, dize-nos como fazê-lo e declara-se o poder de Deus para cada crente. Passando para a página 35. Além disso, e fato notável na história,
tanto na passada como na contemporânea, que o grau de compromisso da igreja com a evangelização do mundo é proporcional ao grau de sua convicção sobre a autoridade da Bíblia. Isso quer dizer o seguinte: um povo que lê e um povo que estuda a Bíblia é um povo que vai ter paixão mais intensa pelas almas. Eu vou repetir a frase. Um povo que lê e um povo que estuda mais a Bíblia é um povo que vai ter maior paixão pelas almas. Isso faz sentido ou não faz, minhas irmãs? Isso não faz sentido? Se eu leio mais a Bíblia, se eu estudo mais a Bíblia, eu vou ter o quê? Maior amor, maior paixão, maior motivação para ganhar almas. Mas se eu leio pouco a Bíblia, se eu não estudo nada da Bíblia, como é que eu posso exigir que a pessoa seja ganhadora de alma? Como é que eu posso exigir que ela trabalhe com dedicação na igreja? Bom, eu aprendo neste livro o seguinte: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, ela é o centro nervoso para fazermos a obra de evangelização e a obra de missões. Página 35, nós lemos aqui, ó. Além disso, e fato notável na história, como já falamos, né, tanto na passada como na contemporânea, que o grau de compromisso da igreja com a evangelização do mundo é proporcional ao grau de sua convicção sobre a autoridade da Bíblia. Sempre que o cristão perde sua confiança na Bíblia, isso aqui é sério, eles também perdem o seu zelo pelo evangelismo. Inversamente, sempre que estão convencidos sobre a Bíblia, estão determinados sobre o evangelismo. Aí agora você está descobrindo qual é uma de muitas razões que se perdeu o desejo de tantos de evangelizar. Resposta: dentre várias razões, aqui está uma delas. Pouco tem se lido a Bíblia. Pouco tem se estudado a Bíblia. Então, nós estamos vivendo a geração menos comprometida com a leitura da Bíblia. Nós estamos vivendo a geração que pouco tem estudado a Bíblia. Só para você ter uma ideia. Em 1997, haviam 2 bilhões e 630 milhões de cristãos que liam e estudavam regularmente a Bíblia. 1997. Em 2020, foi feita uma estatística e se descobriu que menos de 725 mil, que isso, pastor? Mil cristãos na face da terra estudam e leem diária e frequentemente a Bíblia, ou seja, o número caiu em picada. Nós temos hoje 8 bilhões e meio de habitantes na face da Terra. Menos de 800 mil no planeta tomam tempo diário para ler e estudar a Bíblia. É preocupante demais, mas nós estamos vendo aí o reflexo. E qual é o reflexo? Pouco se evangeliza, pouco está se fazendo missões. Triste, preocupante, porém profético. Mateus 24:12. Por multiplicar a iniquidade, o amor de todos ou de quase todos se esfriaria. Vejamos 3 razões porque a Bíblia é indispensável à evangelização do mundo. Eu não sei quem de vocês sabem qual é a religião que está crescendo mais rapidamente no mundo hoje. Não é o Evangelho, não é o cristianismo, mas tem uma religião que está crescendo uma base de 55% a 62% ao ano no planeta Terra. Alguém tem uma ideia? Qual é hoje a religião que está crescendo mais rápido no planeta? Pode abrir o seu áudio e dizer se você tem uma leve ideia. Ninguém tem uma ideia? Nem quer arriscar? Gente, tá um pouco evidente. Se você der uma olhadinha no panorama
do crescimento das religiões, tem uma que está batendo de goleada. Vou dar uma dica, né? E a religião que está mais crescendo no continente europeu, no mundo, e pior ainda, no continente europeu. No continente europeu está assustador. A proporção na Europa, não estou falando no mundo, é mais de 80%. Seria o muçulmano, pastor? Os islâmicos. Os muçulmanos estão crescendo numa proporção aberrante. Vocês não têm ideia. Na Europa, proporcionalmente, são 82%. Só na Europa, 82%. A cada hora, coloque 60 minutos no seu relógio, 23 igrejas evangélicas são fechadas na Europa. A cada hora, 23 igrejas evangélicas são fechadas na Europa, das quais 6 no Reino Unido da Grã-Bretanha. O Reino Unido da Grã-Bretanha hoje é a nação da Europa mais islamizada depois da França. A França está islamizadíssima. O prefeito de Londres já é muçulmano. O sucessor do atual presidente da França, Emmanuel Macron, será um islâmico. O parlamento alemão, o Bundestag, já tem 36% de deputados islâmicos. E a próxima renovação do Bundestag, que vai acontecer em 2024, promete ter mais de 49% dos seus 527 deputados como islâmicos. Isso é um fenômeno assustador, provando que o evangelho está perdendo de longe, de goleada, credibilidade no continente europeu. Não só no continente europeu, mas no mundo. Nos Estados Unidos, se você não sabe, os islâmicos estão crescendo 24%, 25% ao ano. Ao contrário, as igrejas evangélicas nos Estados Unidos não passam de 7% a 8% do seu crescimento anual. Então, realmente está havendo uma desvalorização da palavra de Deus. Vamos lá, então, 2.2. O mandato da evangelização mundial. Em primeiro lugar, a Bíblia nos dá um mandato da evangelização. Aproximadamente 4.000 anos, Deus chamou Abraão e fez uma aliança com ele, prometendo não apenas abençoá-lo, mas também abençoar através da sua posteridade todas as famílias da terra. Este texto é uma das principais bases da missão cristã, pois os descendentes de Abraão, através de quem todas as famílias da terra estão sendo abençoadas, são Cristo e o povo de Cristo. Se pela fé pertencemos a Cristo, somos filhos espirituais de Abraão, Gálatas 3:7, e temos uma responsabilidade com a humanidade. Deste modo, os profetas veterotestamentários, vetero quer dizer Velho Testamento, tá? Profetizam como Deus faria desse Cristo o herdeiro e a luz das nações. Quando Jesus veio, ele endossou estas promessas. É certo que durante o seu ministério terreno, ficou restrito às ovelhas da casa de Israel. Mas ele profetizou que muitos viriam do ocidente e do oriente e tomariam lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas ainda em antecipação de sua ressurreição e ascensão, ele fez tremenda reivindicação de que toda a autoridade no céu e na terra lhe fora dada. Foi em consequência de sua autoridade universal que ele ordenou aos seus seguidores que fizessem discípulos de todas as nações, batizando-as em sua nova comunidade e ensinando a todos a sua doutrina. Isto os cristãos primitivos começaram a fazer depois do Espírito Santo haver descido sobre eles. Tornaram-se verdadeiras testemunhas de Jesus, entronizando à sua direita e concedendo-lhe a mais alta posição, a fim de que toda língua confessasse o seu nome. Filipenses 2. Eles desejaram que Jesus recebesse a honra devida ao seu nome. Além disso, ele retornaria em glória para salvar, julgar e reinar. Portanto, o que deveria preencher os espaços em sua vida? A missão mundial da igreja. O fim da história virá depois que o evangelho alcance o fim da terra. Vamos aqui deixar claros. O evangelho foi confiado à igreja, tá?
e começa a graça de Deus a fluir, ou seja, de maneira abundante, no dia de Pentecoste. Quantos leram já em Atos capítulo 2 a descida do Espírito Santo ali na igreja de Jerusalém? Já leram vocês? Isso é importante. Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4, é o fato bíblico que registra a descida do Espírito Santo sobre a igreja de Jerusalém, para nela habitar e revestir os crentes de poder para começarem a pregar o evangelho da graça de Deus. Agora, temos um problema. Por não estudarmos bem, ou por alguns, melhor dizendo, não estudarem bem a missiologia, eles confundem os três tempos do evangelho. Deixa eu me explicar. Segundo Gálatas capítulo 1, o evangelho é um só, o evangelho de Cristo, tanto que Paulo diz aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 8, ainda que desça um anjo do céu e pregue um evangelho diferente ao que temos vos pregado, seja considerado o quê? Anátema. E a palavra anátema quer dizer maldito. Então o evangelho é um só. Não pode ser substituído por outro evangelho, por outras boas novas. Porém, entretanto, o evangelho de Cristo está dividido em três tempos. Oh, que interessante. O primeiro tempo chama-se o evangelho da graça. Vamos lá. Então, quando começou o evangelho da graça? Atos capítulo 20. Vamos lá em Atos capítulo 20, versículo de número 24. Atos capítulo 20. Isso não está na apostila. Aí eu sugiro que você anote. Interessante isso aqui. O evangelho tem três tempos e três pregadores. Primeiro tempo do evangelho, o evangelho da graça. Atos capítulo 20, versículo 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Anotou aí? Para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Então, primeiro tempo do evangelho de Cristo na terra, o tempo do evangelho da graça de Deus. Quem prega ou quem tem pregado o evangelho da graça de Deus? A igreja de Cristo. A partir de quando? Do dia de Pentecoste, Atos capítulo 2, do verso 1 ao 4. Quando terminará o tempo do evangelho da graça de Deus? No momento do arrebatamento da igreja, quando o Espírito Santo levar a igreja da terra, aí acaba o tempo do evangelho da graça de Deus. E o evangelho da graça de Deus tem sido marcado pelo derramamento abundante do Espírito Santo sobre toda a terra. O que vai acontecer depois do arrebatamento? Abrem-se as cortinas para o segundo tempo do Evangelho. Então, recapitulando, o primeiro tempo do Evangelho é chamado Evangelho da Graça, pregado pela igreja. A igreja sendo retirada da terra, terminou o tempo da pregação do Evangelho da Graça. Aí entra o quê? Ao tempo da pregação do Evangelho do Reino. Oh, Mateus capítulo 24, verso 14. Esse é o segundo tempo do Evangelho de Cristo na terra. O tempo do Evangelho do Reino. Mateus capítulo 24, verso 14. E este Evangelho do Reino, está aí anotando? Mateus 24, 14. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo e em testemunho de todas as gentes. E então virá o fim. Preste muita atenção.
pregadores renomadíssimos. Eu aqui vou citar o nome deles, né, porque não é a minha intenção gerar uma ideia que eu estou falando mal ou denegrindo, não é. Mas é interessante isso. Renomadíssimos. Eu estava ontem assistindo um vídeo, era meia-noite e pouco, estava sem sono, de um pregador muito respeitado. Eu tenho um carinho muito grande por ele, respeito tremendamente ele, sou subscriber dele, mas eu me assustei quando ele repetiu 6 vezes. Ele tem mais de 1 milhão de subscritores, para você ter uma ideia. Não tem que descobrir quem ele é muito famoso. Ele repetiu 6 vezes, um vídeo de 18 minutos, 6 vezes. Enquanto o Evangelho de Cristo não for pregado em todo o mundo, não acontecerá o arrebatamento da igreja. Eu falei, meu irmãozinho, o que está acontecendo contigo? Você está trocando os tempos? E aí eu mandei uma mensagem, né, porque ele tem um espaço ali, lá no YouTube, que você pode mandar uma mensagem, e ele hoje de manhã me responde. Quem é o senhor? Eu sou um pequenininho, um vermezinho de Jacó, assim, para descontrair, porque ele estava meio nervoso. Com, com qual autoridade bíblica o senhor afirma isso? Aí eu mandei um gráficozinho que eu tenho, postei, aí apareceu uma carinha assim, ele me respondendo. Eu quero falar com o senhor no seu WhatsApp. Ele está lá do Brasil. Aí mandei meu WhatsApp, conversamos 25 minutos. Ele está super assustado. Irmão, de onde o senhor tirou isso? Da Bíblia? Mas espera aí, irmão. Ele tem 60 e poucos anos, quase a minha idade. Eu já estou dando o nome dele, não. Eu estou há mais de 40 anos ensinando isso, irmão. Como é? Não estou entendendo, irmão. Preste atenção. A Bíblia ensina que existe o Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino e o Evangelho Eterno. São 3 evangelhos? Não, é o mesmo evangelho. Só que divididos em 3 tempos diferentes, com 3 tipos de pregadores diferentes. E o irmão simplesmente misturou as coisas. Ele ficou tão sem graça, tão sem graça. E agora, como é que eu vou desfazer o que eu falei nos meus vídeos? Seja sábio e aprenda a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Antes de começar aqui a aula, quase 1 hora antes, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp. Pastor, eu posso usar o seu gráfico? Porque agora eu tenho que me explicar para os meus subscritores essa situação dos 3 tempos do Evangelho. Não, tranquilo. Eu não me importo. Não, se não quiser mencionar minha pessoa como fonte, não tem nenhum problema. É de uso público. Use à vontade. Agora, o irmão agora se explicar vai ser bem complicado. Muito bem. Aí você vai me perguntar, por que eu estou tendo tanta certeza em falar que o Evangelho do Reino é aquele que vai começar na tribulação? Ele vai ser pregado nos 7 anos da tribulação. É muito fácil você entender. Quando você estuda, anote muito bem o que eu estou lhe falando, está sendo gravado. Quando você estuda os 4 evangelhos, você descobre uma coisa maravilhosa, que o Evangelho de Mateus, ele foi escrito para uma audiência judaica. Em outras palavras, ele foi escrito para apresentar Jesus como cabeça do reino de Deus, para apresentar Jesus como o Messias de Israel. A palavra reino, só no Evangelho de Mateus, aparece 76 vezes. E todas essas vezes que a palavra reino aparece, ela é voltada para quem? Para a nação de Israel. Para a nação de Israel. Para a nação de Israel. Não é à toa que lá no Evangelho de Mateus, Jesus faz uma declaração bombástica. Eu vim salvar, primeiro, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quem já ouviu falar desse texto? Eu vim primeiro. Olha que interessante, Jesus faz questão de dizer. Primeiro, salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Isso Jesus não vem unicamente. Tem outro problema que às vezes alguns pregadores ensinam. Não, Jesus só veio salvar os judeus. Errado. Ou Jesus só veio salvar os gentios. Errado. Ele veio primeiro salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o que aconteceu? As ovelhas perdidas da casa de Israel rejeitaram Jesus Cristo.
O Pai Celestial já sabia dessa rejeição? O próprio Jesus Cristo já sabia dessa rejeição? O Espírito Santo já sabia dessa rejeição? Claro, minhas irmãs, sabia. Sabia, claro que sabia. Por isso que Deus já tinha um outro plano na manga. E qual era o outro plano? Salvar os gentios. Entenda isso aqui? Isso aqui é interessante. No plano original de Deus, Israel teria que ser a nação missionária que propagaria o evangelho em todo o planeta. Mas Deus, sabendo pela sua onisciência que Israel iria rejeitar a Jesus Cristo, ele abriu o plano B. E o plano B é o seguinte: ele veio para o que era seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes poder para serem chamados o quê? Filhos de Deus. Oh! O livro de Jó, capítulo 42, verso 2, está escrito: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos ou planos serão frustrados. Irmãos, Deus é o único que é glorificado nos nossos fracassos. Alô? Deus é o único ser no universo que ele nunca deixa de ser glorificado. Exemplo, a irmã Vera fracassa em algum aspecto na vida dela, material, espiritual, ministerial, você pensa que Deus vai ficar comprometido? Não. Ele vai ser glorificado. Porque Deus tem um plano por detrás daquele fracasso. É estranho isso, é verdade? Se está aí a irmã Selma lutando, e ela sofre, entre aspas, é um exemplo, tá bom, irmã Selma? Um fracasso. Claro que a irmã Selma vai chorar. Tá doendo, Jesus, esse meu fracasso. Só que ela se esquece, né, que é normal de nós seres humanos esquecermos que por detrás de um fracasso, entre aspas, Deus tem um plano B e ele é glorificado. Irmãos, isso é maravilhoso. Deus nunca perde. Nós que temos aquela ideia, perdi, fracassou, arrebentou, perdi o controle. Ei, alô? Eu tenho uma notícia para vocês. Partindo de um princípio, nunca tivemos o controle de nada. Nós temos aquela falsa sensação que temos o controle. A única coisa que muito mal eu tenho controle é da minha caneta aqui na minha mão. Muito mal. Se de repente bate aqui um mal de Parkinson, eu não vou conseguir nem segurar minha caneta. Mas é a única coisa que eu tenho controle, é a minha caneta e o mouse do meu laptop na minha mão. Irmãos, o resto, eu não tenho controle de nada. Eu não tenho nenhum controle do meu óculos que está toda hora descendo para lá e para baixo. Eu não tenho controle nem da minha camiseta para me vestir. Não tenho controle nem do meu... Gente, vamos partir de um princípio básico. Nós não temos o controle da nossa vida. Nós temos aquela falsa sensação. Estou no controle de tudo. Não, não estamos no controle de coisa nenhuma. Deus é que está no controle. Do nosso levantar, do nosso deitar, do nosso caminhar, do nosso respirar, da nossa vida, do ar que nós respiramos, né? Do nosso trabalho. Tá? Hoje de manhã, dois alunos chorando, igual bezerro desmamado. Pastor, perdi meu trabalho. Sério? Não estou brincando não, 24 anos. Trabalhando no mesmo lugar, e agora? Mulher, 4 filhos. Estou no sal. Não está no sal não, meu irmão. Então, claro que eu estou no sal, pastor. Não. Deus tem uma provisão aí. Mas assim, chorando mesmo, para valer. Mandou um vídeo nervoso. Calma. Pastor, eu tenho 54 anos, não tenho mais idade para conseguir. Irmão, calma. Deus já sabia que na data de hoje, 10 de março, a irmã ia ficar desempregada. Ele recebeu notícia hoje de manhã. Chegou lá no trabalho, o chefe olhou para ele, você pode ir para casa. Por quê? Não, acabou. Terminou. Muitos de nós nos chocamos quando as coisas começam a dar o contrário. O fulano morreu, o fulano faleceu, meu Deus, todo mundo tinha que morrer, menos ele, menos ela. Irmãos, Deus tem o controle de todas as coisas. Quem de vocês crê que Deus tem o controle de todas as coisas? Alguém crê aí? Alguém acredita que Deus perdeu o controle de alguma coisa? Não. Graças a Deus que se Deus perdesse o controle das coisas, primeiramente, a primeira coisa que ia se arrebentar é o nosso planeta Terra. Uma massa gigantesca de terra e água flutuando no nada. Primeira coisa que íamos todos para o buraco. Mas graças a Deus que não está lá, aquela coisa gigante.
viajando, flutuando no espaço. Não é uma prova que Deus tem o controle de tudo? Se Deus sustenta essa gigantesca massa de terra, de fogo, de água chamado planeta Terra, o que é a minha vida e a sua nas mãos dele? Pastor, eu estou na prova. Irmãs, eu não vou entrar em detalhes, eu também estou numa prova aqui, só Jesus da causa. Estou triste por um lado, porque como seres humanos sentimos um pouco de tristeza, um pouco de abatimento. É difícil até pedir oração. Mas no passar dos dias eu falo, Senhor, tem um plano aí dentro, tem um propósito. Meus olhos não enxergam, minha mente não alcança, mas tem um propósito. Sabe por que eu creio nisso? Por duas razões. O Espírito Santo testifica aqui dentro. Está doendo a minha carga, mas aqui dentro o Espírito Santo está dizendo, tem um propósito. E porque a Bíblia me ensina. Aonde? Tem vários textos, agora eu vou dizer um. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Oh, que coisa linda! Naum, capítulo 1, versículo 3. Se você nunca leu, anote aí. Naum, capítulo 1, versículo 3. Deus faz o seu caminho. Aonde? Na bonança, no bem bom, na refartura, na abastança. Errado. Deus faz o seu caminho na tormenta e na tempestade. Quanto mais a minha e a tua vida estiver bagunçada, ó, anota, irmã, anota. Deus está fazendo o seu caminho ali. Meu Deus, que coisa linda. Ei, tem alguém aí com a vida bagunçada? Tem alguém aí agitado? Tem aí alguém debaixo da prova? Ó, segredinho aqui entre nós. Deus está fazendo um caminho lindo. É o que está me sustentando a minha casa. Está um vento aqui, ó. Pastor, só está rindo, tô, sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que me dá ânimo para sorrir e para seguir e não olhar para baixo. Porque se eu for olhar para baixo, eu paro. E se eu parar, eu quebro. Mas isso Deus não quer de nenhum de nós. Dá vontade, às vezes, de chutar o balde? Claro, não estou desabafando, meus irmãos. Nós somos humanos e temos que reconhecer que nós não somos super-heróis nem super-heroínas da fé, mas que devemos reconhecer que em Cristo Jesus podemos todas as coisas. Quantos creem que em Cristo Jesus podemos todas as coisas? Aleluia. E o mais bonito, irmãos, é que Deus nos chamou para fazer a sua obra, para fazer a sua vontade, para sermos missionários. E nós somos os missionários da última hora. Então, estamos praticamente concluindo um ciclo aqui na Terra. E é um momento especial que Deus nos deu em fazer o quê? A sua obra nesses últimos tempos. Por isso, irmãos, que Deus deu promessas para a igreja e para Israel. Voltando sobre a questão de Israel. Israel rejeitou Jesus. O plano original era Israel ser o pregador do evangelho no mundo, mas Israel rejeitou. Entra quem no caminho? Igreja. No plano original de Deus, quem iria ser tratado na grande tribulação? A igreja. Só que trocou os papéis. Aí a igreja prega o evangelho da graça, ela é arrebatada. Aí entra Israel na tribulação para pregar o evangelho do reino. E quem prega o evangelho do reino é Israel. Os primeiros 3 anos da tribulação, 2 testemunhas, de acordo com Apocalipse capítulo 11. Então, 2 testemunhas da primeira parte da tribulação, os primeiros 3 anos, vão pregar o evangelho do reino. Segunda parte, os últimos 3 anos e meio, quem vai pregar? Os 144 mil judeus. Aí cumpre-se aquela palavra de Mateus 24, 14. E este evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o fim. Que fim é esse? O fim da tribulação. Agora, no fim da tribulação vai acontecer um negócio interessante. Deus vai permitir um anjo. Um anjo. Um só. Todos os anjos, segundo a epístola de Pedro, têm um grande desejo de pregar o evangelho. Não sei se você já leu isso. Um grande desejo. Mas Deus vai dar esse privilégio a um anjo para pregar o evangelho eterno. Vamos lá em Apocalipse 14, 6, 7. Se você nunca ouviu falar disso, olha que interessante. Apocalipse, capítulo 14, versículos 6 e 7.
E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda nação e tribo e língua e povo, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Uou! Então, no finzinho da tribulação, antes que Jesus regresse com a igreja glorificada para reinar 1000 anos no planeta, Deus vai dar o privilégio a um anjo sobrevoar a Terra. A Terra vai estar toda arrebentada com as tragédias e catástrofes que terá assolado e matado vários que estavam sobreviventes. Para quê? Ser o último, a última mensagem de oportunidade de salvação através do Evangelho Eterno. Então, entenderam? 3 tempos de um mesmo Evangelho. O da graça pregado pela igreja, o do reino pregado pelos judeus e o eterno pregado por um anjo num curtíssimo espaço de tempo no finzinho da tribulação. Vamos voltar lá na apostila, página 35. Quando Jesus veio, ele endossou estas promessas. É certo que durante o seu ministério terreno, como já falei, ficou restrito às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele profetizou que muitos viriam do Ocidente e tomariam lugares à mesa com Abraão. Essa parte nós já falamos, tá? Ponto 2.3, desculpe, 2.3. A mensagem da evangelização mundial. Em segundo lugar, a Bíblia nos dá a mensagem para a evangelização do mundo. Evangelizar. O que é evangelizar? Divulgar as boas novas de que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou entre os mortos, segundo as Escrituras, e como Senhor e Rei, ele oferece perdão dos pecados e dom libertador do Espírito a todos que creem e se arrependem. A nossa mensagem vem da Bíblia. Nós não inventamos essa mensagem. Ela nos foi confiada como um depósito e nós, como bons dispenseiros, devemos distribuí-la. Os apóstolos expressaram esse único evangelho de diversos modos. Ora, o sacrificial, o derramamento e a aspersão do sangue de Cristo, ora, messiânico, o surgimento do governo prometido por Deus, ora, legal, o juiz pronunciado, a justificação do injusto, ora, pessoal, o pai reconciliando seus filhos desviados, e ora, salvífico, o libertador celestial vindo para resgatar os desamparados. Assim como a ordem, a mensagem nos foi dada pelo próprio Cristo. Ele nos disse: ide e pregai o evangelho. Então, pregar o evangelho, preste atenção, não é uma opção. Estão entrando aqui 2 alunos que daqui a pouquinho eles vão fazer uma segunda chamada de prova, então esses alunos não estão aqui hoje conosco, está só dando uma justificativa. Eles vão fazer uma segunda chamada de prova daqui a pouquinho, quando terminar, então, por isso que eles estão entrando agora, né? Que é a irmã Jaquiele e o irmão Leandro. Perfeito. Nós vamos usar mais 5 minutinhos para nós, né, concluirmos a nossa aula. O poder para a evangelização mundial. Em terceiro lugar, a Bíblia nos dá o poder para a evangelização do mundo. Leiamos cuidadosamente Lucas 24, 39. Boa noite, a paz do Senhor. Irmão Leandro, daqui a pouquinho, tá? Em 5 minutinhos já estamos terminando, tá bom, irmã Jaqueline? Pai do Senhor, em 5 minutinhos já estamos terminando, fiquem à vontade, 5 minutinhos, então já terminamos, aí pegamos a prova com vocês, tá bom? Só mais 5 minutinhos. Evangelizar depende de termos o quê? Poder. Vamos lá em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. 4 minutinhos e já estamos terminando. Atos 1, 8. Esse texto é muito conhecido, olha só. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Judeia como em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Mas recebereis a virtude. A palavra virtude aí, no grego, ela é dunamis, D-U-N-A-M-I-S. Dunamis. Essa palavra grega é a mesma raiz da palavra
dinamite. Então quer dizer que o Espírito Santo estaria revestindo a igreja com um poder à semelhança de uma dinamite. Interessante, né, que a dinamite não existia nos tempos de Jesus, nos tempos dos apóstolos. A dinamite foi inventada por Albert Nobel em 1907, né? Para quem não sabe. Então, que é o chamado trinitrotolueno, TNT. Em outras palavras, Jesus estava prometendo dar à igreja um poder, uma autoridade, à semelhança o quê? De uma dinamite. O que faz uma dinamite? Pá! Ela arrebenta, estoura todos os lados. Ou seja, a igreja, para ser uma igreja evangelizadora e missionária, ela precisa dessa dinamite da parte de Deus. Sabemos que nossos recursos humanos são fracos em comparação com a magnitude da tarefa. Sabemos também quão blindadas são as barreiras do coração do homem. Pior ainda, conhecemos a realidade, a maldade e o poder pessoal do diabo e dos demônios sob seu comando. A Bíblia diz-nos que o mundo jaz no maligno, assim, até que sejam libertados e transportados para o seu reino, todos os homens e mulheres são escravos de Satanás. Além disso, vemos seu poder no mundo contemporâneo nas trevas da idolatria, na devoção de deuses vãos, no materialismo, na violência, agressão e ainda mais. Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 de Coríntios 4:4, ele afirma que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a glória de Cristo, a qual é a glória de Deus. Nós paramos exatamente aqui, nesta parte, anote aí, nós paramos aqui, próxima aula, nós vamos falar um pouco mais deste poder que é necessário, que eu e você precisamos para evangelizar. Essa é uma das razões, bem interessante, nós vamos falar sobre isso na próxima aula, porque algumas igrejas, elas consagram, separam obreiros unicamente batizados com o Espírito Santo. Isso é uma norma bíblica? Isso é uma obrigação bíblica? Não. É uma sugestão, indicando que a pessoa batizada com o Espírito Santo, ela tem o quê? Revestimento do poder de Deus, que capacita ela a ter ferramentas espirituais para fazer melhor a obra de Deus. Estou querendo dizer que um missionário, obrigatoriamente, deveria ser batizado com o Espírito Santo, mas se sugere que se ele busca e recebe o batismo com o Espírito Santo, ele vai ter mais do que força, mais garra, mais determinação, mais firmeza, não é, para fazer a obra de Deus. Isso já está provado. Aqueles que, infelizmente, não experimentaram esse revestimento, eles param no meio do caminho por causa das pressões, por causa dos ataques das trevas e várias outras situações. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse aspecto bastante interessante, né, do poder da evangelização mundial. Vamos fazer uma análise à luz da Bíblia, da importância, não é, da evangelização e das missões. E já vamos entrar na página 38, diferença entre missão. Olha que nome estranho, né? Missão centrípeta e missão centrífuga. Tem um quadrozinho ali, na página 38, que eu sugiro que você dê uma lidinha. Muito interessante. E na página 39, nós vamos entrar nos princípios gerais de missões e na extensão do plano de missões. Aí na outra aula, vamos entrar já na história de missões. Amém? Tudo certinho, minha gente? Tudo certinho? Claro como água de poço? Não, a irmã Fernanda está ligada, a água de poço não é clara, não, ela é turva. Não consigo mais pegar esse grupo da quinta-feira. Né? Houve um tempo que eu dizia, né, pô, amém, glória a Deus. Não, amém, glória a Deus. Coisa de... Água de poço não é clara, não, né? Só a garrafinha da água da Sani, né? Minha água preferida, ela é limpinha e clara, mas também dói no bolso, né? A água cara, mas é boa, né? Tudo que é bom, geralmente, é um pouquinho caro. Muito obrigado, minhas irmãs, pelo esforço tremendo que vocês tiveram. Hoje, infelizmente, ficou um pouquinho a desejar, né? Devido a algumas circunstâncias. Obrigado, irmã Vera, missionária Fernanda, irmã Viviane,
Irmã Selma, que já em breve já vai estar na casinha dela, se Deus quiser. Estamos orando, irmã Selma, para breve, breve. Ela está na sua casinha, tudo arrumadinho, se Deus quiser. Deus abençoe também nossa irmã Raquel, que hoje ficou imantada, né? Ela não pôde ficar desmantada, mas entendemos as circunstâncias que a irmã Raquel hoje teve que ficar no oculto e no escondido, né? Só ficou assistindo, nos ouvindo. Orando a Deus que na próxima aula possamos estar aqui em maior número, né? Daqui a pouquinho, né? Os nossos irmãos Leandro e Jaqueline estarão fazendo a nossa prova de segunda chamada de Geografia Bíblica. Irmã Fernanda, conversei hoje, anteontem e hoje com o seu querido pastor. Meu Deus, é Deus purinho na terra. Depois ele vai conversar com a senhora, né? Jesus tem surpresas lindas, né? Para fazer em nosso meio, né? Eu conto com as suas orações, né? Para que Jesus confirme todos esses lindos projetos que ele está aí confiando ao pastor Bastos, né? E tem um mistério aí que nós vamos conhecer em breves semanas para a glória do Senhor nosso Deus. Vamos então agradecer nosso Deus. Vamos pedir também nossa irmã Fernanda, está agradecendo a Deus pela aula de hoje. A aula de hoje valeu alguma coisinha? Ainda que pequenininha, valeu. Vai valer alguma coisa? Valeu. Se valeu, irmãos, vamos dar honra, a glória ao nome do Senhor nosso Deus. Nossa irmã missionária Fernanda, então, estará nos despedindo com a palavra de oração. Jaqueline e Leandro, não cortem a conexão, que daqui a pouquinho já vamos entrar, então, na nossa provinha, a segunda chamada de Geografia Bíblica. Missionária Fernanda, abrindo o seu áudio e dirigindo-nos a Deus em oração, em agradecimento. Amém. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, graças te damos, ó Deus Todo-Poderoso e Santo, Pai, pela sua presença gloriosa em nosso meio, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Senhor, ó Deus, pela vida do pastor Luiz Prestes, ó Pai. Senhor, ó Deus, que tem sido usado, Senhor, ó Deus, pela sua presença, Senhor, ó Pai, pelo Espírito Santo, pelo poder, pela graça e misericórdia do Senhor, meu Deus, para estar nos instruindo, Senhor, de acordo com a tua vontade, papai. Senhor, eu quero louvar e agradecer pela vida das minhas irmãs, Senhor, ó Deus, que aqui se encontram, meu Pai. Que o Senhor venha dando, Senhor, ó Pai, graça, sabedoria, que o Senhor venha abrindo, Senhor, o nosso entendimento e conhecimento, a Tua palavra, Pai, para que nós possamos, Senhor, ó Deus, ser missionárias de Cristo na terra, Senhor, ó Pai, instruídas por Ti, ó Espírito Santo, em nome de Jesus, ó Deus Todo-Poderoso, que a Tua palavra, Senhor, nós venhamos guardá-la em nosso coração, para não pecarmos contra Ti, Senhor, assim como disse o salmista Davi, para que o Senhor venha entrar com provisão, Espírito Santo, sobre as necessidades, Senhor, sobre as precisões, ó Pai, do momento, Senhor, na vida do pastor, Senhor, em seu lar, em nome de Jesus, na vida, Senhor, ó Pai, de cada um que aqui se encontra, ó Deus Todo-Poderoso e Santo, nós te louvamos, Senhor, e engrandecemos, pois sabemos, Senhor, que tudo coopera para o bem daqueles que amam Deus, Senhor, ó Pai, sabemos, Espírito Santo, que tudo podemos, ó Deus, naquele que nos fortalece, Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, derrama sobre as nossas vidas, Senhor, graça, poder, autoridade, unção, Senhor, e ousadia, meu Deus, para pregarmos, Senhor, o Evangelho, fazermos, Senhor, ó Pai, o Teu querer e a Tua vontade, ó Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus, nós te louvamos, agradecemos, meu Pai. Obrigada, Senhor. Amém, amém. Nosso lema, seriedade. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Deus nos abençoe. Muito obrigado. Boa noite, bom descanso, boa semana e até a próxima semana, dia 17, permitido o Senhor nosso Deus. A paz do Senhor para todos.